Oi gente, Roberto Rei do Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares. Então o nível sempre é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou dar uma pincelada bem rapidinha no contexto histórico da chamada segunda geração modernista, que foi de 1930 a 1945, e que no caso, por exemplo, dos romances, né, produziu muito a tal da literatura regionalista, engajada em mostrar os problemas brasileiros. Então eu acho legal a gente ter uma noção, pelo menos de modo geral, do que acontecia no Brasil e no mundo. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Então essa geração literária é a geração do Graciliano Ramos, do Jorge Amado. Então, o que acontecia? De 1930 até 1945, só que a gente tem que dar um pulinho para 1929. Em Nova York existe o crack, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que leva o mundo a uma mega recessão. E aqui no Brasil, uma das consequências dessa mega recessão econômica foi a seguinte: o preço do café brasileiro despencou, né? Então tinha produtor, inclusive, que queimou o café porque não compensava nem vender. Então marcou o fim da política do café com leite, né? Então o poder estava dividido entre os barões do café de São Paulo e os pecuaristas mineiros, café com leite. Então, a partir de 1929, e isso se consolidou em 1930, quando teve a Revolução, que Getúlio Vargas depôs, né, tirou do poder o presidente Washington Luiz, o poder da aristocracia rural foi muito abalado. Ela teve que começar a ceder espaço para a aristocracia mais industrial, tá? Era o momento em que o Brasil estava começando a ter as cidades, algumas das cidades começando a crescer, meios de comunicação se desenvolvendo, atingindo mais pessoas. Sempre aquele país de contradições, né? Um pouquinho ilhas de desenvolvimento com assim, oceanos de lugares atrasados, tal. É o Brasil que a gente conhece. Mas enfim, 1930 tem a Revolução, que depôs esse presidente Washington Luiz, e o Getúlio Vargas fica no poder. E o poder do Getúlio Vargas, na verdade, só vai aumentando, né? E em 1932, aqui no estado de São Paulo, houve uma outra revolução. Por quê? Porque os paulistas não estavam contentes de terem perdido o poder, né, da República do Café com Leite. Só que a revolução falhou. E o poder de Getúlio Vargas, como eu falei, foi só se fortalecendo, né? 1934, teve a aprovação de leis que aumentaram o poder dele, até que em 1937 ele dá o galpão mesmo e começa o tal do Estado Novo, que tinha no começo, né, uma boa simpatia pelo nazifascismo na Europa. Então foi um momento no Brasil de perseguição às pessoas que eram contra o governo e tudo mais. A Europa também vivia um momento extremista, né, de nacionalismo extremo, a ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, que depois culminaria com a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, né, que até termina com a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, esse período, né, de 1930 a 1945, que é a segunda geração moderna, em termos históricos foi um período de muito sofrimento por conta de extremismos nacionalistas em vários lugares do planeta, aqui na Europa, que resultaram em perseguição, tortura e morte, né? E a literatura foi respondendo da maneira como ela podia, às vezes encarando esses assuntos mesmo, ou às vezes se refugiando em outros mundos, tá? Isso a gente vai ver em cada poeta, cada autor que a gente for estudando de acordo com os vídeos aqui no canal, tá bom? Tchau, pessoal!